Fala pessoal, e aí, tudo bem? Edwards Miranda aqui. Hoje a gente vai fazer o nosso vídeo que já está se tornando rotina, né? Semanalmente eu pego as principais notícias econômicas ou aquelas que têm ali o maior impacto para comentar sobre as perspectivas, o que pode acontecer. Então, sem mais delongas, vamos já para o nossa primeira notícia. Fala exatamente sobre a questão dos aliados do presidente, do governo em si, né? É, está indecisos ali entre mantém o auxílio emergencial ou cuida da economia. Isso é algo bem importante, porque a gente sabe que principalmente o governo federal ele é dividido em duas grandes alas ali. Uma delas está mais voltada para o pessoal liberal, que tem muito apreço pelo Paulo Guedes, assim, uma estabilidade econômica no país, enquanto a outra ala é uma ala mais desenvolvimentista, principalmente do pessoal que veio dos militares. Então, tem ali dois grandes grupos se chocando e o presidente Bolsonaro mesmo sabe que a questão do auxílio emergencial ajudaria muito na popularidade dele, inclusive a questão de ser reeleito em 2022. Porém, já foi dito que para se manter esse auxílio precisaria de uma fonte de renda a qual o Brasil não tem hoje. E aí falam até sobre taxar grandes fortunas para essa nova rodada de auxílio emergencial. Eu tenho um vídeo já no canal que fala sobre por que taxar grandes fortunas é ruim, então vou deixar o card aí em cima para você acompanhar. Depois explica o porquê que isso não funciona, não resolve o problema. Então, nesse médio prazo, o governo vai ter duas grandes escolhas: ou sacrificar a economia para que possa ser reeleito, ou acaba mantendo talvez assim uma austeridade fiscal que o país precisa no momento, corte de gastos, diminuição de pessoal, melhoramento da produtividade como um todo, porém com um grande risco de não ter uma boa popularidade e não se reeleger. Esse é o primeiro grande impacto aí que a gente tem. A segunda notícia, ela é um pouco cômica, porém ela reflete a realidade da maioria dos estados do país. Aqui, nessa semana, a Oi cortou o acesso à internet do governo estadual do Rio de Janeiro. E por que isso reflete a maior parte dos estados? Porque grande parte dos estados no Brasil estão com dívidas muito altas. O Rio de Janeiro mesmo é o top 1 ali, ele está devendo mais de 282% do que ele arrecada. 14 estados do país, eles devem mais do que 50% do que recebem. Então, você olha assim uma tendência dos estados brasileiros serem muito gastão. Gastam muito com benefícios, com muitos salários. A gente viu mesmo durante a reforma da Previdência vários lobbies estaduais para tirar determinadas categorias que é de custo do governo estadual, mas para se manter no poder eles começam a oferecer várias coisas. E, inevitavelmente isso gera custo para a população, porque se o Estado consome mais, ele acaba gastando mais e alguém vai ter que pagar essa conta, seja impostos, seja inflação. Então, isso é uma coisa que mesmo o governo federal, em alguns pontos, tentando cortar gastos, ainda não existe essa tendência do governo estadual em buscar essa austeridade, que inevitavelmente em algum ponto vai precisar chegar. A nossa terceira notícia é uma notícia assim que é a realidade da política brasileira e do porquê o Brasil é o que é, né? Saiu essa notícia dos 15 milhões que o Poder Executivo gastou com chicletes, leite condensado, enfim. Ao todo, o governo federal ele gastou 1,8 bilhão de reais com alimentação. Independente se na licitação estava fraudada ou não, independente se leite condensado é justo ou não, se precisa realmente, enfim, não é o mérito da questão. A questão é que existe realmente a necessidade de tantas pessoas assim trabalhando na máquina pública, porque inevitavelmente isso vai incorrer em gastos. E outra coisa bem interessante é que muitas pessoas elas ficam assim impactadas com o tamanho gasto, mas se elas tivessem o hábito de olhar o portal da transparência da sua cidade, por exemplo, pequenas coisas, ela ia notar tamanho discrepância, não é algo rotineiro, não é algo de agora. As pessoas não conseguem entender que os gastos do Estado são gastos de impostos dela. Então, e muitas vezes não são bem gastos. E aí a gente vê, não pessoas normais, mas inclusive parlamentares,
senadores discutindo sobre a questão de gastou muito leite condensado, não gastou. A gente passou quase uma semana inteira falando disso. A gente, que eu digo assim, parlamentares, pessoas que poderiam fazer alguma coisa, em vez de passar coisas que são importantes para o Brasil. Você viu pouco sobre vacina, você viu pouco sobre reformas tributárias, reformas administrativas, porque estava todo mundo preocupado com esse auê de meme de leite condensado, de gastos são importantes, só que as pessoas elas têm o poder para chegar lá e falar, beleza, investiga isso, vamos para o próximo passo. Só que não, prefere ficar ali na rede social fazendo auê em vez de procurar melhorar realmente. É uma verdadeira cortina de fumaça isso daqui. E mostra o porquê que o Brasil é o Brasil, aquele país que nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Agora vamos para a notícia no mundo. A notícia no mundo assim que mais repercutiu foi essa questão da GameStop, que é uma loja de games. Para resumir a obra que eu falei bastante no meu Instagram, no podcast também do Pra Ser Sincero, a gente gravou especificamente sobre esse assunto, então vai estar bem mais detalhado lá. Mas só para fazer um resumo da obra, basicamente essa loja ela já não tem uns resultados muito bons, já existia uma tendência dela perder valor de ação. Um banco de investimento, um fundo de investimento, né, decidiu apostar contra ela, acreditando que esse preço da ação ia cair. É válido dizer que isso não quer dizer que esse banco de investimento é mau, é cruel, é uma coisa normal de mercado. Você acha que vai aumentar de valor, você compra, você acha que vai baixar de valor, você vende, é algo totalmente natural. Enfim, algumas pessoas num fórum chamado Wall Street Bet, eles decidiram ir contra esse fundo de investimento, e aí as fragilidades do sistema começou a ficar estampadas e houve um crescimento ali do preço da ação de $20, foi para 350. O fundo de investimento perdeu em alguns dias 13 bilhões de dólares somente por causa dessa ação. A grande questão é que não são todas as pessoas que estão falando, porque fundos de investimento têm tanta capacidade, ou bancos, ou até mesmo pessoas têm tanta capacidade de serem responsáveis com o seu dinheiro. Pensa, esse banco de investimento, esse fundo de investimento, ele estava 132% vendido. Significava que ele vendeu muito mais do que a questão de ação, a quantidade de ação da empresa. E isso, naturalmente, é alavancar demais, você coloca muito em risco. Mas existe uma irresponsabilidade como um todo no mercado financeiro por sempre existir alguém por trás que vai financiar. É o famoso custo moral, que se ele lucrar, o lucro é dele, mas se ele tomar prejuízo, ele vai receber auxílio do Banco Central americano, que no caso é o Fed. E aí que vem a questão de tamanha quantidade de injeção de liquidez no sistema, desde 2008 para frente, tem tornado o sistema cada vez mais irresponsável, criando mais fragilidades que podem gerar mais problemas. Inclusive agora a gente já tem visto nesse mesmo fórum a tentativa de fazer a mesma coisa com a prata. Então essa semana vai ser um pouco mais movimentada com relação a isso também. Mas esse assunto aqui foi muito divulgado, então eu tenho lá no meu Instagram e no podcast a gente falou sobre isso, então não vou me alongar muito. Falando um pouco agora do mundo, mas principalmente voltado a criptomoedas, o Elon Musk, ele vendo essa situação, ele fez algo muito parecido. Ele colocou a palavra Bitcoin no Twitter dele, na bio do Twitter, e a pesquisa no Google da palavra Bitcoin foi de 34 ou 40, algo assim, para 100 de pesquisa, ou seja, subiu o máximo possível de pesquisas no Google Trend. E o Bitcoin deu uma subida de 17%, saiu ali de 33,5 para 38,5, algo nesse sentido, então subiu muito. E ele fez que muitas pessoas que estavam vendidas no Bitcoin tomassem um prejuízo que levou isso. O preço já voltou a cair de novo, próximo ao patamar que estava, mas você vê o tamanho do poder desse cara quando ele tuita alguma coisa, né? Outra notícia aqui interessante é que o Bitcoin não vai escapar da Bridgewater. Quem não conhece, esse cara aqui é o Ray Dalio. Ele é um cara muito respeitado no mercado financeiro, assim, tem livros muito bons. É uma pessoa sensacional do mundo das finanças, só que ele sempre foi muito crítico com relação ao Bitcoin e agora parece estar mudando de visão. Ele tweetou recentemente que o Bitcoin
era uma grande invenção. Então ele ainda não conhece muito sobre esse mundo cripto, mas dá a entender que ele está começando a enxergar possibilidades. E isso, por que isso é tão importante? Não pelo preço do Bitcoin subir ou não, é porque você começa a ver grandes pessoas que têm sucesso no mercado começam a admitir que existem coisas boas nessa criptomoeda. Então isso atrai as pessoas, começa a se tornar um novo normal. Isso é muito bom para quem é do mundo cripto. E uma outra notícia que é mais um meme, o pessoal da Wall Street Bet, que não estava podendo mais comprar as ações da GameStop porque foram bloqueados pela Robinhood, lá pela corretora, eles fizeram um movimento de começar a comprar essa criptomoeda aqui chamada Dogecoin. Ela é um meme, tá? Ela não é uma moeda, uma criptomoeda que vale alguma coisa, ela é uma cópia de uma criptomoeda, só que muito mal feita, então ela é só um meme, não compre esse tipo de criptomoeda. Só que ela subiu mais de 1.500%, mais como uma forma de protesto mesmo desse pessoal. E a última, que é mais uma notícia muito importante para o Bitcoin, é que a BlackRock, a maior gestora de finanças do mundo, ela tem no seu portfólio quase 7,8 trilhões de dólares no mundo todo. Ela tem essa gerência de patrimônio e ela está entrando com um pedido na SEC para poder investir também em contratos futuros de Bitcoin através de 2 de seus fundos. Então você vê mais uma vez aquele movimento de grandes institucionais, pessoas muito respeitadas no mercado, vindo para criptomoedas. Então isso começa a tornar o mercado mais seguro, mais resiliente, mais saudável como um todo, não só como nerds que nem a maioria das pessoas acreditavam que era. E isso é muito bom de forma geral. As notícias principais da semana são essas, senhores. Eu espero ter ajudado aí, contribuído com alguma coisa. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like aí. Se você está vendo pelo Instagram, não deixa de ir lá no YouTube também, sem Economic Case. Tem bastante vídeo, eu posto vídeo todo domingo, um vídeo desse com um resumo da semana. E quarta-feira, um vídeo animado explicando conceitos econômicos. Tá bem legal. Beleza? No mais é isso. Fiquem com Deus e tchau, tchau.